Olá, meus senhores, bem-vindos à fogueira. Eu estou de volta. Peço desculpas pela minha longa ausência, mas trago uma história incrível com o meu retorno. Na história de hoje, falarei sobre o homem que desafiou as muralhas que eram consideradas impenetráveis, que resistiu a ataques e tentativas de invasão por muitos e muitos anos, até conhecer esse tal desafiante. Senhores, novamente eu, o seu bardo preferido, falarei de um grande amigo meu. Falarei de mais um grande feito de Alexandre e o cerco de Tiro. Já havia passado alguns meses depois da grande vitória macedônia na primeira batalha sobre o rei Dario da Pérsia. E Alexandre já estava cansado de comemorar sua vitória e então decidiu voltar aos trabalhos. Me lembro que Alexandre estava muito inquieto e preocupado com a frota naval persa que operava no Mediterrâneo. Para ele, aqueles navios e dominância marítima naquela região representavam uma séria ameaça e poderia atrapalhar, até inviabilizar, seu avanço macedônio para conquistar o interior do Império Persa. Então, ele decidiu marchar para o sul e proteger a rica costa da Fenícia. Depois de passar por diversas cidades e conquistar praticamente todas somente com a força da presença de seu grande exército, Alexandre se deparou com a cidade de Tiro. Era provavelmente a mais rica e influente de todas as cidades da Fenícia. Famosa por ser economicamente próspera, servia como uma importante base naval, a última da região, ainda sob o controle dos persas. Tiro era composta por duas partes. Uma parte era costeira, mal defendida, chamada de Antiga Tiro, e só servia praticamente para propósitos de abastecimento, como fonte de água, madeiras e outros insumos. E tinha a segunda parte, que se chamava Nova Tiro. Era extremamente fortificada. Situada a cerca de 700 metros de distância da costa, era uma ilha com muralhas cercando toda a sua volta. Literalmente uma fortaleza e com um cartel de vitórias impressionante, pois havia se defendido de invasores diversas vezes com muito sucesso e glória. E detalhe, os cidadãos de Tiro eram confiantes, sabiam que as paredes grossas de suas muralhas encaravam praticamente qualquer tentativa de cerco. Além de serem apoiados por uma poderosa marinha, unidades de mercenários as protegiam dia e noite. Senhores, as chances de invasão bem-sucedidas eram quase nulas. Mas ali, do outro lado, estava o rei macedônio, de pé na praia fenícia, olhando para uma das mais formidáveis fortalezas da antiguidade. Alexandre sabia que cercar Tiro duraria meses, se não anos, e gastaria uma grande quantidade de recursos e mão de obra. Mas ele também não queria deixar a fortaleza de lado e conquistada para trás, antes de marchar para o Egito. Ele precisava daquela vitória para marchar em paz. Era como se ele pudesse ver o que iria acontecer, ver as inúmeras possibilidades e consequências e tomar a melhor decisão no presente, para colher os melhores frutos no futuro. Então, Alexandre fez um pedido para um sacrifício a Heracles, o filho de Zeus, também conhecido como o famoso Hércules, no tempo da Nova Tiro. Mas foi recusado. Os defensores da cidade obviamente temiam uma armadilha e ofereceram a ele do uso do templo da Antiga Tiro. Mas isso não satisfez o rei da Macedônia. Dessa vez, Alexandre enviou seus próprios emissários, pedindo uma última chance com um tom ameaçador. Mas os tírios mataram os emissários. Meus senhores,
Isso enfureceu Alexandre. Imediatamente ordenou que suas tropas destruíssem a antiga cidade de Tiro e iniciasse os preparativos para o cerco. Alexandre usou o material de construção e os escombros reunidos da antiga Tiro destruída e começou a construir uma passagem através do canal em direção à cidade murada. Era simplesmente uma estratégia de engenharia combinada com artilharia pesada. No começo, a estratégia foi razoavelmente boa, permitindo que as máquinas de cerco lançassem seus projéteis nas muralhas da cidade. Mas a defesa tíria também se intensificou. Os macedônios construíram torres de cerco e posicionaram no final de suas passagens construídas com escombros. As catapultas montadas em seus topos atacavam incansavelmente as defesas e permitiam que os trabalhos na passagem continuassem. Chegando cada vez mais perto, os tírios decidiram agir e usar uma defesa mais ativa. Deram a ordem para atacar diretamente com seus navios as forças de Alexandre, que estavam próximas das muralhas. Assim, os forçou a fugir de volta para o continente. Alexandre não desistiu e ordenou a seus homens que ampliassem a passagem e construíssem mais e mais e mais torres de cerco, mais catapultas, mais máquinas de guerra. Alexandre queria simplesmente todo o seu poder ali naquela cidade. Ele também percebeu que não seria capaz de tomar a cidade sem navios, então voltou a Sidom e ordenou que as frotas das recém-conquistadas cidades fenícias se juntassem a ele. Além disso, também conseguiu reunir alguns navios de sua antiga terra, a Macedônia. Assim, mais de 100 navios estavam sob seu comando. Além disso, o rei de Chipre se juntou às forças, contribuindo ainda mais com 120 navios para a frota macedônia. Meus senhores, eu não queria estar dentro dessa fortaleza naquela época. Máquinas de cerco foram reconstruídas e posicionadas nas mais novas e largas passagens. Novas catapultas foram instaladas nos navios de apoio que cercavam a ilha. Mas, mesmo assim, a fortaleza permaneceu de pé. Sem pensar em rendição, os tírios sentiram o ataque se intensificando e apressaram seus melhores homens em outro contra-ataque para tentar desequilibrar as forças. E dessa vez, a manobra seria no porto de Sidônia, no norte da ilha. Mas Alexandre já estava preparado. Era como se ele soubesse todos os passos de seu inimigo e rapidamente destruiu uma parte dos navios adversários, fazendo-os bater em retirada para dentro da fortaleza. Enquanto isso, Alexandre aproveitou da atenção que estava concentrada no norte e atacou o sul ao mesmo tempo, conseguindo quebrar uma parte da muralha em um ponto menos protegido. Mas, rapidamente a defesa de Tiro segurou a onda de ataque, estabelecendo a ordem naquele ponto. Os macedônios já estavam ficando frustrados com o cerco. As tentativas de forçar o seu caminho para dentro da cidade só aumentavam os números de mortes. Mas, em um instante, entre súplicas e ataques maçantes, finalmente, atacando novamente as muralhas do sul da ilha com as catapultas de seus navios, uma pequena brecha na muralha havia sido feita e a esperança de invasão novamente reacendeu. Alexandre havia esperado meses por tal oportunidade. Imediatamente, ele reuniu os melhores soldados disponíveis e preparou um ataque forçado na brecha. E ao mesmo tempo, ordenou bombardeiros com força total de todos os lados da ilha para manter os defensores ocupados. Era tudo ou nada. Alexandre não podia perder a oportunidade e se juntou ao grupo de elite, liderando o ataque à muralha danificada. Um ataque brutal, corpo a corpo, se evoluiu.
Ali, naquele momento, não tinha mais homens, e sim animais em uma pura carnificina. De um lado, os macedônios com a destreza que tinham herdado de seus deuses, e dos outros, os cidadãos de Tiro, heroicamente defendendo sua cidade, suas vidas, suas famílias. Mas a pressão do ataque era demais para os defensores, e logo os atacantes conseguiram invadir a cidade. Com a brecha ampliada, o perímetro sob controle, mais tropas começaram a invadir a área de entrave, e um massacre impiedoso começou. Os macedônios estavam furiosos. O cerco tinha demorado mais do que planejado, e várias baixas tinham ocorrido. Por causa desse ódio acumulado, 6.000 defensores tírios foram mortos em batalha, e mais outros 2.000 foram crucificados na praia. Alexandre apenas poupou os que buscavam segurança no templo, mas os 30.000 cidadãos restantes foram escravizados e vendidos como porcos de fazenda. Alto foi o preço de tentar desafiar o rei da Macedônia. Alto foi o preço em confrontar um herdeiro dos deuses. E assim, acabou o cerco à cidade de Tiro, uma das batalhas mais difíceis de Alexandre, que ele superou com a sua genialidade. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem e aguardo todos vocês na próxima fogueira.